Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos que vem tratando sobre apologética. Eu estou repetindo frequentemente isto em cada uma das nossas lives, em cada uma das nossas reflexões, para que os irmãos se toquem, se lembrem. Preste atenção que existe esta função entre os cristãos, a função de defender a fé. Por esse motivo, muitos dos nossos irmãos já morreram. Por quê? Por defender a fé. E são tidos na história da igreja como apologetas, aqueles que fizeram a defesa lá no primeiro, segundo, terceiro século da nossa era cristã, inclusive defendendo doutrinas importantes como a deidade de Cristo, a existência da Trindade, a deidade do Espírito Santo, de que o homem é tricotômico e assim por diante, a existência de céu e inferno. Então você também precisa ser um estudante da palavra de Deus para que possa fundamentar, porque existem muitas heresias por aí, existem muitas doutrinas contrárias e nós precisamos ser apologetas, nós precisamos defender a fé. Por esse motivo, o tema do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo. E o subtema, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Este é o nosso segundo vídeo da semana, já temos o vídeo de ontem, quando nós falamos sobre preciso não se conformar e transformar pela renovação do entendimento. Então você deve acompanhar o vídeo de ontem, deve acompanhar este e mais 4 que, querendo Deus, nós faremos também. E se preparar para domingo estar na Escola Bíblica Dominical. Tudo bem? Aproveita aí para se inscrever no canal, fique à vontade. Nós estamos diante da lição 7. Já estudamos 5 sutilezas. A sutileza da banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual, a sutileza da normalização do divórcio, a sutileza do materialismo e do ateísmo e a sutileza das ideologias contrárias à família. E nesta semana, a sutileza da relativização da Bíblia. Querem relativizar a Bíblia Sagrada. Não, a Bíblia fala disso, mas não fala daquilo. Não, a Bíblia não tem autoridade para isso ou tem para aquilo. Mas fulano de tal falou, sim, mas e a Bíblia? Fica em que posição? Então nós estamos estudando isto esta semana. A leitura de hoje, terça-feira, está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 5, versículo 20, profeta Isaías, profeta maior do Antigo Testamento, pré-exílico. Nós costumamos dizer que é o profeta messiânico, porque do Antigo Testamento é quem mais falou de Cristo e ele praticamente desenhou Jesus cerca de 700 anos antes do seu nascimento. No profeta Isaías 5:20, a epígrafe da leitura de hoje diz: não se pode relativizar as Sagradas Escrituras. Não se pode relativizar as Sagradas Escrituras. Vamos ler o texto na tradução NVI, Nova Versão Internacional, lendo na Bíblia de Estudo NVI. Essa semana eu estava estudando um texto aqui e eu achei por bem verificar esse texto na NVI e eu fiquei admirado com a palavra que vem ali no texto. Estudava sobre o caso de Jason, lá em Atos 17, quando em Tessalônica, Jason ajuda Paulo e Paulo foge. O pessoal corre na casa de Jason, os judaizantes correm na casa de Jason, e quando chegam na casa de Jason, Paulo não está. Aí eles vão até os principais da cidade e dizem: olha, este Jason ajudou ele a criar um tumulto na nossa cidade. Jason foi preso. E é interessante que a expressão que é utilizada nas outras Bíblias prestou esclarecimento, deu satisfação. Mas quando você chega na NVI, a expressão é pagou fiança. E eu peguei outras traduções mais antigas e as traduções antigas falam nesse sentido, pagou fiança. Jason teve que pagar fiança para poder ficar em liberdade. E isso me chamou a atenção. Estamos dando um estudo lá com o pastor Murilo sobre imersão em Atos e este pequeno detalhe me prendeu a atenção. Deus abençoe os servos do Senhor. Deus abençoe o pastor Josafá, que é o diretor
do CETEC, Centro Cristão de Pesquisa, e toda a equipe. Pastor Carlos Simão, pastor Dejarlan, o presbítero Giovanni Leite. Deus abençoe a todos. Tenho honra de dizer que faço parte dessa equipe com os senhores. Deus os abençoe. Isaías capítulo 5, versículo 20, versão NVI. Diz assim o texto de hoje, cuja epígrafe é: não se pode relativizar as Sagradas Escrituras. Versículo 20. Ai dos que ao mal, ai dos que ao bem, ai dos que chamam ao mal bem. Olha, eu lendo errado aqui. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Esse texto ele chama a atenção para o fato de alguém negar a essência das coisas. Nós temos uma passagem bíblica onde Deus diz bem assim: o que vês? Aí a pessoa diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor repete: viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra, disse Deus. Se você está vendo uma vara de amendoeira, diga que está vendo uma vara de amendoeira. E qual é a colocação neste sentido aqui? Infelizmente, nós costumeiramente convivemos com pessoas falsas. Falsa é igual uma nota de R$3. Por quê? A falsidade vem justamente em não demonstrar a essência, em não revelar a verdade. A falsidade, de onde no Código Penal nós vamos ter ali o artigo 171, o estelionatário, o crime de estelionato, ele vem da pessoa fazer os outros enganarem-se com relação à realidade. A pessoa está vendo branco, mas ele quer provar que aquilo não é branco, aquilo é cinza. Pode parecer branco, mas é cinza. A pessoa está vendo que aquilo é alto, mas ele quer provar que não é alto, que aquilo é baixo. Todo mundo está vendo que aquilo ali é daquele jeito e ele está transformando a realidade. Pessoas falsas. Essas tais pessoas falsas, infelizmente, não passam pelo crivo de Deus, porque no crivo de Deus a coisa tem um formato. E o Senhor diz até em Apocalipse: é bom que seja quente ou seja morno, ou seja frio. Se for morno, não encaixa no formato, não passa. Aqui, nós estamos diante de um texto onde ai do que vai fazer do amargo doce e do doce amargo, do bem mal, do mal bem, da luz escuridade e da escuridade luz. Por quê? Porque o Senhor chamará uma prestação de contas. Nós estamos diante de textos da Bíblia Sagrada, ou diante de um livro, digamos assim, essa daqui é que eu estou utilizando hoje, no qual ele é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu tenho aí uma live que explica o que é a Bíblia. Seria a matéria bibliologia de um curso de teologia. A Bíblia é a palavra de Deus. Não tem para onde correr. É impossível a pessoa compreender ou a pessoa julgar que um livro desta natureza, que já tem milênios, eu estou dizendo milênios, e seu conteúdo não perdeu ainda e nem vai perder a essência. Você lê a Bíblia e o conteúdo da Bíblia é atual. Mesmo passando pelas várias traduções que a Bíblia já passou para chegar até hoje, passando pelas grandes perseguições, como por exemplo, Nero, na primeira grande perseguição contra os cristãos, botou fogo em todos os exemplares da Bíblia que ele conseguiu. Julga-se que talvez até 2 cartas que o apóstolo Paulo escreveu a Corinto tenham desaparecido nessa época. Por quê? Porque Paulo escreveu 4 cartas. O que nós temos como primeira carta já é a segunda. E o que nós temos como segunda carta já é a quarta. Nós temos 2, onde éramos para ter 4. E Paulo nessas 2 faz referência às outras 2. Nero botou fogo, a perseguição foi ferrenha, mas a Bíblia permanece. Nós temos um livro onde ele foi escrito para um povo específico. A Bíblia, ela começa no Antigo Testamento e faz ali uma narrativa dos judeus, da nação de Israel, melhor dizendo. Começa com os hebreus, passa por Israel e depois eles alcançam a religião judaica. Mas você lê a Bíblia
E como ontem uma amiga dizia para mim, ela disse, eu leio a Bíblia sempre e procuro extrair da Bíblia aquela parte que eu sei que vai trabalhar na minha vida, que é o que nós chamamos de aplicação pessoal. Se você lê a Bíblia fazendo uma análise sincera e uma aplicação justa, você perceberá que ela fala contigo, mesmo lá em Gênesis, que é dos primórdios da escrita, os primórdios da escrita da Bíblia, os primeiros livros da Bíblia. Disse que o primeiro livro da Bíblia talvez seja Jó, mas se você ler o livro de Jó, você vai ter ali a revelação do que é o mundo espiritual, do que é a batalha espiritual, mas você vai extrair dali experiências para a tua vida. Você continua lendo a Bíblia, a história de Israel contida na Bíblia, e você vai aprendendo com a Josué, os acontecimentos, a invasão da terra, a conquista da terra, melhor dizendo. Você vai aprendendo e aquilo vai trazendo uma mensagem para você. Você entra nos Juízes, você vai para a monarquia de Israel, você chega até o povo indo para o cativeiro, durante o cativeiro, pós-cativeiro, e você vai aprendendo com a Bíblia. Você chega no Novo Testamento, você passa pelos profetas, passa pelos livros poéticos, você chega no Novo Testamento, você vê uma ramificação ali, a história de Jesus no Novo Testamento, depois você, nos evangelhos, especialmente o evangelho de João, porque existem os sinóticos e o quarto evangelho, que é o de João, você entra em Atos dos Apóstolos, você estuda a história da igreja, como eu relatei há pouco, que estava estudando e achei interessante a história de Jason em Atos 17, ou por que não falar de Eutico, que estava na janela lá em Atos 16, e você fica admirado, porque a Bíblia tem uma mensagem. E quando você vai para as questões escatológicas? A matéria que eu mais gosto dentro da teologia chama-se escatologia. Só que para compreender escatologia eu tenho que passar por todas as outras matérias, pois todas elas aplicam-se em escatologia. É impossível a pessoa compreender escatologia sem compreender as matérias anteriores. Então você passa por isso aí, você chega ao ponto de dizer, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Só o louco, conforme diz Salmo 53 no verso 1, que diz que Deus não existe. Só o louco, é uma coisa de gente louco, de gente besta, de gente idiota. E a palavra de Deus ela é de uma forma que, como espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá. Tem gente que utiliza ela no púlpito da igreja, parece que ela é um facão, né? Ela só corta para um lado, mas na realidade não é, ela é uma espada, ela corta para lá e ela corta para cá. Eu não consigo aplicar a palavra de Deus sem antes ela aplicar a mim também, sem antes ela fazer correção na minha vida. Neste contexto, o profeta Isaías e o comentarista, Deus abençoe o pastor José Gonçalves, que é o comentarista desse trimestre, pastor ali no Piauí, ele deixa muito bem claro que aquele que toma conhecimento da palavra de Deus, que não passa um tio ou um jota, pode passar tudo, mas passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus permanece. Ele diz que aquele que, conhecendo a palavra de Deus, faz do doce amargo, do amargo doce, em outras palavras, não, isso aqui não é para mim não, isso aqui é para fulano, relativiza. Não, mas você acha que Deus vai fazer isso e Deus vai punir os seus servos, Deus cria o homem para depois punir o homem, isso é conversa. Não, você pode fazer, que é a sutileza do hedonismo, dá prazer, faça. Aí o camarada entra com essas explicações e acaba levando pessoas incautas. Muitos deles, com muita tristeza eu digo, têm até títulos e levam as pessoas a interpretarem a Bíblia contrária ao que está escrito na própria Bíblia. Aproveitam que a pessoa não tem conhecimento e fazem a interpretação do jeito que querem, aplicando da forma que bem lhes aprouver. E eu quero dizer que Isaías escreveu, capítulo 5, versículo 20, que ai dos que fazem isso. Quando o Senhor disse, viste bem, porque eu velo em cumprir pela minha palavra, o Senhor está dizendo que do jeito que está escrito, Ele vai fazer. Eu tenho uma live aí que fala sobre os livros da Bíblia, e seus conteúdos, está aí no YouTube. E nesta live eu chamo a atenção para os livros que serão abertos no Tribunal de Cristo e no juízo final. E lá, em alguns momentos eu falo, será a Bíblia aberto o livro da lei, será aberto o livro do Evangelho. Olha que coisa interessante, a Bíblia vai ser aberta e quem passar pelo crivo vai passar pelo crivo da Bíblia Sagrada. Aí
A pessoa não vai poder dizer, mas eu pensei. Não, você não pensou. Você leu e você interpretou do jeito que você quis. Aí vamos agora para uma interpretação. Quando a Bíblia diz que o homem não se deve deitar com o homem e alguém interpreta, até criando a sua própria Bíblia aí, que pode, está certo ou está errado? Quando a Bíblia diz que serão lançados no inferno todas as gentes que se esquecem de Deus, é verdade ou é mentira? Quando a Bíblia diz que Jesus virá buscar os seus e ele disse, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Já parou para pensar nisso? Quando Paulo escreve que muito em breve, ao soar da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados junto com eles para encontrar o Senhor dos ares. Você já parou para pensar nisso aí? Já parou para pensar no galardão da impiedade e no galardão da justiça? Então esta Bíblia é a Bíblia que te diz que haverá condenação para quem esquece-se de Deus, mas te diz que haverá salvação para quem aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Logo, não relativizemos a Bíblia, porque quem faz isso responderá diante de Deus. Amanhã nós teremos mais. A porção de hoje é só esta. Amanhã nós falaremos sobre a Bíblia não muda porque Jesus Cristo é o mesmo. Legal? Até amanhã, Deus te abençoe. Querendo Deus, nós faremos mais um comentário. E aproveita aí para se inscrever, gente. Se inscreve no canal. Vamos, divulga aí, comente. Vamos levar a coisa à frente e creia na Bíblia. Como diz o hino 305 da harpa cristã, creio eu na Bíblia. Fiquem todos na paz do Senhor.